O- Muito bem, então nós temos aí no nosso programa, né, de, de hoje, né, a gente vai trabalhar ainda algum elemento que possa ser ficado do encontro anterior, que é o item 8, Eros e Amor, e já trabalhar o item 9, né, as forças masculinas e femininas do espírito, né? Uma introdução, que depois a gente vai continuar ainda, porque depois tem ainda os tópicos sobre sexualidade, né? E de certa maneira a gente vai trabalhar também um pouquinho mais esses elementos. Então, vamos ainda focar no item 8. Tem alguma questão que para vocês tenha ficado do item 8 que vocês queiram se ocupar mais diretamente? Alguma, algum, algum trecho do texto de Joana ou alguma pergunta que possa ter ficado para vocês, para a gente poder ver hoje? É, tudo certo? Ô, Gelson, eu estou atrasada, eu não ouvi todo o conteúdo que o Fabrício postou. Estava te ouvindo, mas não deu para ouvir tudo, então eu não tenho, é assim, muito abrangente o Tá, tema, então eu não posso falar ok. antes de ouvir tudo. Tá, então, só para finalizar, né, fechar o capítulo, o item 8, né, que na verdade o item 8, né, ele envolve o item Eros e Amor, né? Que foi o capítulo 1 do Amor Imbatível Amor, que é sobre amor e Eros, desejo, prazer, sexo e amor. Então, a gente falou no encontro anterior sobre as diferenças, né? De Eros, né? A questão do prazer, a forma de ter prazer, as teorias do prazer, a questão do desejo, né? Para chegar depois na questão do amor e do sexo também, né? Então, claro, a Joana vai trazendo aqui ao longo do texto, né, da importância, né, do prazer em nossa vida, mas é isso que ela vai explicando, que o desejo leva ao prazer, que está lá vinculado ao instinto, né, com uma necessidade premente do corpo e dos impulsos humanos, mas que vai sendo elaborado até que esse desejo, né, possa sair da esfera apenas biológica, né, e também entrar na esfera ético e estético, né, como a gente trabalhou, né, e aí poder também entender que o prazer não é só orgânico, né, ele é emocional, ele é espiritual, ele é intelectual, né? Ora físico, né? Material, ora abstrato, né? O prazer estético, o prazer de ler um bom livro, o prazer de estar junto à natureza, o prazer de se emocionar diante de coisas boas. Então, de uma certa maneira, a gente vai entendendo aqui com o relato da benfeitora que o prazer vai mudando conforme a consciência vai expandindo os recursos, né? A mente, o espírito vai podendo crescer, evoluir, né? E aquilo que é considerado prazer em algum momento, quando a gente amadurece, não é mais prazer também. Ah, eu antes gostava de, de filmes violentos ou algum tipo de interesse, e agora aquilo não tem mais sentido para mim e não ter mais prazer em contatar com aquele tipo de realidade. Então, de uma certa maneira, né, o prazer ele vai migrando naquilo que, de uma certa maneira, sustenta a nossa alma, tanto no sentido daquilo que dá sentido objetivo, né, como também em relação àquilo que, de uma certa forma, envolve as gratificações da alma que vão se engrandecendo justamente na medida que a gente vai conciliando, né, esses valores espirituais que a gente vai. Claro, a vida vai trazer, nós somos num corpo de carne,
esse corpo de carne envolve necessidades orgânicas, né? Impulsos, necessidades orgânicas, né? O Chico conversava com o corpo dele, né? Para poder entrar num acordo com os impulsos dele, né? Então, e aí entra a questão do sexo, né? Que faz parte da nossa vida e muitas pessoas têm necessidade de ter vida sexual, outras não, né? Até porque o sexo também não está restrito ao corpo. Sabe que o sexo ele se dá na mente, né? As glândulas sexuais apenas expressam em parte, né, a vivência sexual, mas a comunhão sexual ela também não está restrita ao fenômeno biológico, mas, claro, cada um tem seus anseios de afetividade, onde a sexualidade também entra também como forma de experienciar as carências, afetos, necessidade de parceria, de comunhão e também o prazer também físico, sexual que a gente pode usufruir desses momentos de vivência, né? Então, mas a Joana vai justamente falar, né, que enquanto que o amor está vinculado ao self, o sexo é uma coisa do ego, né? Está ligado ao prazer do ego, né? Então, né, e poder de uma certa maneira tentar entender isso, né? É, já que o prazer sexual pode ser vivido puramente de maneira puramente sensual, diz a benfeitora, então tu pode ter relações humanas de se vincular a pessoas, né? Independente do sexo, só por impulso de gratificação sexual, né? Sem uma profundidade, sem, sem realmente um processo de uma troca de almas, né? E aí a gente acaba muitas vezes nos aprisionando e colocando a função sexual, né, como algo em primeiro lugar, enquanto sensações e gratificação, né? E fechando a nossa alma para o alimento espiritual, que realmente é o mais importante aí, né? E mesmo aí tendo várias vivências sexuais, a gente acaba não ah, sendo satisfeito, porque existe essa fome, na verdade, de afeto, né? Então, nós temos esse canal, né, de manifestação da alma, que é a sexualidade, né? E dentro do sexo, uma força criativa, que a Joana vai dizer, né? Que mobiliza, né? Uma potência que estimula e dá força para muito movimento, né? Na nossa vida, e que a gente vai ter daí no próximo encontro, a gente vai aprofundar daí, né? Esse tema, trabalhando a temática mais específica da sexualidade. Então, só para a gente poder fechar, né? Que o amor a arte, a beleza, para que a gente possa realmente expandir a nossa capacidade de ter prazer e realização, que não fique só preso aos estímulos dos instintos da sexualidade. Cláudia? Mas ela diz logo no começo do Amor e Eros que o intercâmbio afetivo, né, no qual os indivíduos se completam permutando hormônios que relaxam o corpo e dinamizam as fontes de inspiração da alma. Então, no caso aqui, um sexo com responsabilidade, com amor, com o sexo espiritual, né, sem ser o eros, né, então leva a isso tudo. Claro, Cláudio, o sexo, se ele existe, né, de uma certa maneira, ele faz parte da nossa condição humana e a gente não pode demonizar o sexo, né? E projetar a sombra na sexualidade, porque o problema não é a sexualidade em si, mas justamente de toda essa confusão que nós fazemos, né? E dos impulsos, muitas vezes, que tornam, muitas vezes, a experiência sexual uma experiência que, como diz a benfeitora, né? Às vezes transferem os transtornos sexuais questões mal resolvidas do ponto de vista psicológico, né?
até, e também não só e problemas sexuais também são deslocados para questões políticas, sociais. Então, a alma, né, ela é muito fluida e dinâmica na sua forma de poder deslocar interesses e finalidade. Então, o arquétipo, né, da conúncio, que é o arquétipo da comunhão, ele está tem uma polaridade infravermelha, que é o sexo, e uma polaridade que é ultravioleta, que é a religiosidade, né? Então, a comunhão, ela passa de um nível bem do coito sexual, né? Da entrega de duas almas que estão ali numa troca física, até uma troca espiritual, né? Na experiência mística, né? Que leva também ao êxtase, que é muito perto do orgasmo, né? Então, essas duas coisas. Então, como integrar essas duas coisas, né? Que a experiência sexual seja uma experiência de comunhão realmente afetiva e promova, né? Alegria, felicidade, estímulo, porque uma das finalidades do sexo, quando ele é bem vivido, mas a gente não vai focar isso hoje, né? É justamente gerar harmonia e estímulo para a vida, né? Mas isso a gente vai poder aprofundar no próximo encontro, Ok, tá? obrigada. Tá bom. Bem, então vamos passar pro item 9, gente, que é as forças masculinas e femininas do espírito, né? Que é o próximo tema, onde Joana, capítulo 4 do livro é, Encontro com a Paz da Saúde, o título do capítulo é Comportamentos Conflitivos, tá? Porque o- justamente antes de ela entrar na questão da dimensão masculina e feminina, ela vai trazer essas questões dos vínculos é, que existe, né, entre as pessoas e do quanto, né, esses vínculos muitas vezes vai trazer à tona conflitos de gênero. Então, mas antes dela trazer os conflitos de gênero, ela vai falar dos relacionamentos, né? Que num relacionamento saudável não tem que haver tirania, né? Não tem que haver não há que as relações humanas, né, afetivas ou conjugais envolvem os direitos de todos, né? De ambas as partes e do compromisso com os deveres de um para com o outro, né? Então que não precisa ter espaço para submissão ou para atitudes arbitrárias de da benfeitora, né? Por parte das parcerias, seja elas quais forem. Ela fala de parceria comercial, afetiva, familiar, qualquer tipo de parceria, ou seja, qualquer tipo de contexto, de qualquer natureza, né? Há esse convite de cooperação, uma cooperação recíproca entre as pessoas, em favor dos objetivos, do interesse comum, aonde essa liberdade, né, e o lugar de cada um é respeitado, né? Então, de uma certa forma, ela vai estar introduzindo o tema a partir disso, desse movimento que está fazendo, né? E que, na verdade, está na medida que a gente vai ainda estabelecendo intimidade nas relações, né? Pela constância do convívio, então mais ainda se espera uma relação de harmonia, de troca, onde não há castração, onde a gente pode gerar uma relação sem animosidade, de cooperação, de equilíbrio, de satisfação mútua. Mas não é o que a gente vê na prática, né? Pelo contrário, a gente vai se conhecendo um ao outro, né? As neuroses, né? Toda, toda lá, a bicharada lá dentro da gente, todas as personagens, né? Mal resolvido, vem para fora nas relações, né? Infelizmente, é isso que dá. Por quê? E é natural, né? Então, é natural por dois motivos, né? Uma porque na medida que a gente
vai conhecendo o outro, né? E vai vendo confrontos de cultura, de traço de personalidade, de mania, de neuroses, porque cada um tem sua neurose, né? Começa a ver realmente um trabalho duro aí de se conhecer a partir do outro, né? O outro nos desafia, os outros, de uma certa maneira, nos confrontam, né? E a gente confronta o outro. Então, há essa, de uma certa maneira, essa natural condição que se apresenta dos conflitos das relações, né? Então, o problema não é ter diferença e conflito, porque isso, de uma certa maneira, faz parte. A dificuldade é a nossa incapacidade de lidar com as diferenças e com esses conflitos que tornam daí esses conflitos neuróticos e aí muito perturbadores e negativos para a vida da gente. E outro ponto também que favorece que o nosso pior lado apareça é justamente a confiança que a gente tem no outro, né? Porque quando há um vínculo de afeto e eu não e outro já me conhece, já me aceita, né? Há uma base de amor que sustenta a relação. Ah, então eu posso mostrar meu lado mais feio, porque eu sei que ele não vai me abandonar, porque eu sei que há afeto, há um afeto seguro que me, que me dê condições de, do outro suportar. E a gente às vezes carrega nisso, né? Às vezes a gente testa o outro até lá. A última consequência, será que ele, né? Ó, será que ele me ama mesmo, né? E às vezes a gente agradecer e mostrar o nosso melhor, a gente acaba, né, trazendo o nosso pior, né, nas relações afetivas. É interessante isso. Quando as pessoas nos tratam mal e tem uma relação de de assim, distanciamento, superficialidade, a gente trata melhor os outros. E aí, quando chega em casa, né, a gente não é, a gente é descuidado, a gente já grita, a gente já reclama, a gente já se larga totalmente, azar do outro, né? Então é mais ou menos assim que funciona. Por quê? Porque existe afeto, né? Existe afeto que segura, né? Então o amor acaba pagando esse preço, né? De poder se suportar muito o outro, né? E suportar a neurose do outro, né? E aí, em vez de ser uma relação de parceria, de respeito, de engrandecimento, é uma relação de um suportar o outro, porque a gente está numa fase ainda que as coisas são mais ou menos assim. Eu sou ali, o teu, a Mariana Mariana primeiro. primeira? Mariana. Mariana primeiro. Mariana, então, Pode falar, eu sou ali se quiser. Eu só queria fazer era um comentário que no nosso grupo de estudo, uma vez a gente tentou fazer colocar em prática, tratar os nossos maridos como se fossem visitas. Porque para visita a gente oferece o melhor, a gente faz tudo, né? Mas só que não deu muito certo, né? A gente era um desafio de uma semana tratar os maridos como visita. acabou no segundo dia. Não deu muito. Ai, Até porque ele não adorei. trata a gente como visita também, né? Pois Daí é, pois é. tem isso também, né? Daí Mas fica a mais gente ficou, difícil. assim, o consolo é Joana de Cusa. Sim, é verdade. Então, ai, eu adorei isso aí que você falou, porque foi incrível mesmo. Tratar os maridos. E por que que os maridos não vão tratar as mulheres como se fossem as suas rainhas? Tem que fazer assim também. Bom, é o seguinte, eu anotei aqui da importância, porque a importância do casal primeiro se conhecer, porque se não se conhecer, olha, vai, sabe aquela coisa do, meu queridinho, minha queridinha, isso aí não é se conhecer. Se conhecer, tem que dar um tempo mesmo para a relação, para ir se conhecendo, pra depois formar, sei lá, né, uma família, casar, ou então morar juntos, mas tem que se conhecer. Eu posso dizer porque eu aprendi com isso.
Então não adianta ficar toda morta de paixão, e eu ficava mesmo, parecia uma tonta, sabe que barata tonta? Eu ficava assim, uma barata tonta, perdia a personalidade, Gelson. E olha, eu sou Sagitário, tem bastante personalidade. Sabe, eu perdia, eu ficava naquela coisa de agradar. Eu agradava, fazia pratos, eu agradava. E não é isso, não é isso que é a convivência, perdão, aprender a conhecer, é conversar, falar de si, falar mesmo, falar, colocar as coisas, dificuldades também consigo mesmo, e o homem é a mesma coisa, porque senão não dá certo. Eu fiz assim, e por isso que eu estou bem contente, bem feliz, graças a Deus. Então, precisa ter a comunicação antes. Eu não sei, desculpe que eu estou querendo, né? Você que tem que ensinar, não eu, mas é que assim funcionou para mim. Sim. A Joana vai colocar, né, eu Sueli, que ninguém nasceu para submissão injustificável, né? E quando há uma relação conjugal, né, é, não há que não, a gente tem que cuidar para não perder a identidade, né? E de ceder, de poder ficar vivendo na sombra do outro, ou de uma certa maneira emocionalmente submisso, né? Seja por que motivo for, então, porque daí realmente o que vai acontecendo muitas vezes, né? É que a gente vai cristalizando os papéis, né? Porque toda relação tem um contrato e uma forma de comunicação, né? Então, e esse contrato se dá naturalmente, de maneira subliminar. Então, se eu obedeço sempre e o outro sempre exige, começa a haver um contrato em termos daquilo que eu anuncio como meu comportamento. Estou sempre disposto, estou sempre de bem com o outro, que eu não tenho necessidade, e o outro vai acreditar nisso, vai fazer esse contrato. Então, o outro vai querer ficar cada vez mais exigente. E se eu quiser romper o contrato e mudar, às vezes o outro vai ficar violento, porque ele está mal acostumado e entendeu que a nossa relação se dá dentro desses papéis. Então, papéis muito rígidos e que envolvem, de uma certa maneira, esse jogo, né, de submissão, acaba sendo realmente um campo desfavorável, né, para o crescimento de ambos. Olímpia? Egelson, tu colocaste, boa noite. Boa noite. Tu colocaste que a questão, né, da relação nesse tratamento existe há um nível de tolerância, assim chegou para mim, porque existe um afeto, existe afeto, né? E me parece que é paradoxal, né? Esse nível de segurança, né? Porque eu estou ancorada nesse afeto, né? Mas é muito confuso na prática a gente viver isso, né? Isso, e eu gostaria que tu falasse mais um pouquinho desse afeto, desse ancoramento. Eu agrido, né? Eu recebo e aí eu revido. Aí eu estou falando da minha relação com meu marido, mas aí eu também eu sei o limite, até onde eu posso agredir, né? E às vezes extrapola, né? Foi demais, né? Não podia ser menos. O ideal é que não haja isso, tipo de coisa, Pois né? é, né? Mas o problema é cada um de nós, né? A nossa insegurança, o nosso egoísmo, o nosso estresse, o nosso temperamento, as nossas questões mal resolvidas, que vão aparecer no relacionamento, né? E como às vezes a gente não faz consciência, a gente acaba descarregando para o outro ou projetando que o outro compense as nossas necessidades, né? Tudo numa relação, muitas vezes é uma relação compensatória, né? Que o outro vai preencher a minha falta. E aí eu acabo exigindo que o outro me dê aquilo que eu não consigo, né? Ainda me comprometer comigo mesmo, né? Então, e aí vira também essa grande espaço muitas vezes para conflito, né? Ainda mais quando, né, há uma rigidez, há traços
mais fortes, de personalidade mal resolvida, né? A Joana vai falar que quando há uma arrogância, né? Que fala de uma pequenez moral, né? Essa arrogância não deixa que eu possa me reconhecer nas minhas limitações, aceitar ou reconhecer o valor do outro. E aí eu não consigo, por insegurança, nesse jogo entre a insegurança e a arrogância, eu acabo realmente tendo aí problemas de conduta. Que é uma coisa mais séria, né? Um distúrbio de conduta. E aí, realmente, às vezes, a postura do outro dentro da relação se torna patológica, né? Além da neurose mais costumeira, né? E aí a gente acaba criando padrões muitas vezes perversos, né? Na dinâmica de relacionamento, né? E aí a ajuda daí ela vai começar a entrar na questão justamente da dimensão masculina e feminina, né? Que muitas vezes os homens mais embrutecidos e infantis, né, acabam transferindo para a mulher as questões mal resolvidas com a mãe, né? Ressentimentos, ou ele esconde um lado infantil que não quer reconhecer, ele se coloca, né, de peito inflado, como se fosse um macho alfa, né? Mas lá no fundo tem um bebezão carente, né? E aí ele exige da mulher que a mulher saiba as necessidades dele, se não saiba, porque ele não sabe falar, ele não sabe se comunicar, ele não sabe reconhecer. E aí ele cobra, muitas vezes, do outro, né? Não só da mulher, às vezes pode ser uma relação homoafetiva, aqui eu estou pegando, né? Mas cobra do outro, mas nas relações homem e mulher é muito comum projetar daí a mãe castradora ou uma dependência infantil que está escondida na figura da esposa, né? E aí, de uma certa maneira, isso gera um jogo de forças e de poder dessa figura, né, em relação a sua cônjuge, né? Então, isso, de uma certa maneira, pode acontecer, né? E aí, ou ao contrário, né? A pessoa quer agradar demais o outro, porque tem medo de ser abandonada por insegurança, né? Ou porque tem medo da agressão do outro, e aí acaba sendo afável exageradamente, como uma forma de. Eu acho que vai transformar outra pessoa assim, e não transforma, né? Então, tudo isso são questões que começam a aparecer, né? É, e muitas vezes chega naquelas relações tóxicas que a gente hoje em dia é muito comum da gente comentar aí, né, pelas mídias sociais, né, e debates sobre até onde pode ir a questão das relações perversas e tóxicas, a questão também do feminicídio, né, a morte de mulheres que com todo o século XXI, ainda é muito grande o número de mulheres que é assassinada todos os dias. Eu sou ali. Gelson, talvez você falou e eu não percebi. É, com relação daí no caso, a mulher que é a dominadora, que é uma mulher que seja até sádica, existe. Tem casos, inclusive, que a mulher que mata o marido, que faz coisas horríveis, né? E então eu queria saber como é que é isso. É o inverso, mas é a mesma situação, não é verdade? Só que daí é o sexo feminino que se torna no caso, a vilã, não é verdade? É, Co- é claro, porque a perversão ela é da alma, né, do espírito, independente do sexo que ele vai e do corpo que ele vai habitar. Então, vai ter tanto homens perversos como mulheres perversas, manipuladoras, controladoras, fazendo jogos ou com ódio no coração, né, que Uhum. tem raiva, né, e,
e ciúmes doentios. Então, isso está tanto de um lado como o outro, né? Mas, né, o que a gente está pegando aqui, de uma certa maneira, nesse capítulo em específico, é a questão do machismo, né? Ela vai dentro dessa característica, dessa herança cultural, está esculpida no inconsciente coletivo, de uma tradição onde o homem pode tudo e a mulher pode quase nada. Então, ela vai falar, vai dar uma visão histórica, né? Dessa que a Joana realmente ela é um espírito muito comprometido com a consciência feminina. Várias Ah, encarnações como dela. Inês de la Cruz, ela foi a primeira feminista no mundo, Ela tem essa oficialmente. preocupação É, de não. promover o valor da mulher, e realmente libertar a mulher do jugo, né, cultural, moral, da coletividade, e poder realmente reconhecer a dignidade e a capacidade do feminino. Então, o poder feminino, então, ela é um espírito muito eh, comprometido com isso também. E aí, então, ela vai falar sobre isso, né? Sobre essa mulher que foi relegada a uma posição inferior, né? Muitas vezes discriminada, né? Como projeção do pecado. Todas as mulheres, né? A Eva, como a que tentou Adão, né? E gerou o mal na humanidade. Então, a mulher, ela é o símbolo do mal, né? E tanto é que as bruxas, né, tu não via assim ver bruxos na época. Quem era queimado das fogueiras eram as mulheres. As mulheres que eram também a projeção, né, dos poderes terríveis, sombrios da natureza, né? Então, a gente vê desde todo historicamente, né, a mulher sendo realmente palco da projeção do mal e da sombra coletiva, desde da tradição judaica cristã, na figura da Eva, como depois, no decorrer dos séculos, né, onde a gente vê isso de várias formas, né? É, e aí, tanto é que até a Joana cita, né, que alguns países africanos, né, onde as mulheres sofrem, né, uma cirurgia, né, onde ela é impedida de ter prazer, né, e se torna, como a Júlia falou, um animal apenas reprodutor, sem direito ao prazer e à gratificação, né? Então, né, então a gente vê esse insulto, esse desvalor do feminino que ainda é hoje muito presente nas nossas culturas, né? E até nos países europeus, que supostamente são países que apresentam um, um uma justiça social, um equilíbrio social maior, mas as mulheres ganham menos que os homens. E são menos valorizados nas funções do que os homens. Isso em todo que é lugar do mundo. Então a gente vê que ainda é muito forte esse traço machista, né? Que vem disfarçado muitas vezes. E que, é, que o politicamente correto faz que a gente trate de forma adequada na frente, mas atrás. É. Muitas vezes as mulheres sofrem muito preconceito, desrespeito por parte da comunidade masculina, em todos os setores da sociedade, né? Não só nas relações conjugais, né? A gente vê isso também nos relacionamentos conjugais, independente do país, né? Dos homens responsabilizar as mulheres pelas suas questões mal resolvidas, né? E ficar brabo, não só se ela se separa dele, né? Aqui no Brasil é comum a mulher quer ser feliz com outra pessoa e enlouquece, né? Não só no sentido de ser no momento de um rompimento do vínculo, mas também eles culpar ela por outras coisas também, né? Pela, pela vida que ele, né?
a comida não é boa, e daí disso já vai para outra crítica, e aí vai tomando uma dimensão que se torna muitas vezes realmente muito perversa, né? Além da cultura, que aqui no Sul, né, no Rio Grande do Sul, é uma cultura muito machista, né? No Brasil todo, né? Mas aqui no Sul, né? Essas gerações, né, anteriores, né, onde os homens tinham o direito de ter todas as amantes do mundo, né? E aí havia uma dissociação, né? A mulher era a Virgem Maria para cuidar dos filhos, né? E não podia ter fantasias sexuais com a mulher, né? Então, alguns desejos sexuais é vivido com a outra. Então, era uma dissociação, né? A, a Pomba Gira, né? E a Virgem Maria, né? Então, ficava ali, né? A mulher, né? Sendo a projeção da santa, e aí ele viveu outro lado da moeda, como se a mulher não pudesse viver também sua sexualidade, ter fantasia e ter desejos, né? Então, ela era privada de um espaço mais ativo do ponto de vista sexual e, ao mesmo tempo, né? Eles se achavam no direito de ter, então, relações complementares para poder viver as suas necessidades, né? Então, é, a gente vê assim, quando os nossos avós, as nossas mulheres, né, contam, as minhas tias, né, é, é uma cultura muito presente nessas gerações anteriores. Então, isso é aqui, ó, faz pouco tempo, né? É a geração anterior, né? Então, a geração do meu pai, dos meus tios, é uma geração que pensava ainda nisso, né? Que pensa assim. Então, a gente vê o quanto a gente está atrasado ainda, né? Do ponto de vista cultural. Tá? Então, essa cultura que a Joana está colocando aqui, que está no inconsciente coletivo, né? Que fica, né? Esse atavismo no inconsciente e que é alimentado pela cultura, né? É, então, isso está aí presente, né? E, e é esse direito, como ainda acha que tem o poder sobre a mulher, né? Poder até de matar ela, de determinar se ela pode viver ou não, né? Então, é onde vai ainda, né, esse tipo de machismo. Silvia? Ah, eu acho esse assunto extremamente fascinante, que parece que ele nunca acaba. Eu me Uhum, lembro, às vezes, eu passei a metade da minha vida lutando por direito da mulher e coisas assim, né? Mas uhum, eu acho que esse ponto que você está fazendo realmente é importante. Existe essa parte da cultura que nós temos e tudo, e é bem visto isso no Evangelho, né? Naquela passagem de Jesus com a mulher. E que, apesar dele ter dado a lição, ninguém nunca aprendeu, mas às vezes eu não sei, talvez seja errado. Tem muito ponto também que às vezes tem muitas mulheres que, por um motivo ou por outro, se submetem aos relacionamentos quase que doentios, sabe? Que eu não sei, parece aquele prazer, vive com uma pessoa que não está te fazendo feliz, mas não muda, não muda. E pessoas assim que são financeiramente, porque antigamente não, as mulheres tinham que ficar em casa, dependia do salário do marido, então, de certa forma, tinha uma certa. Mas hoje não, as mulheres são a maior parte das mulheres são financeiramente independentes, que podiam mudar. Eu não sei se também tem essa parte da mulher que às vezes, não sei se talvez esteja dentro, já que não, eu tenho que sofrer porque eu sou mulher. Às vezes não toma certas decisões que poderiam para fazer a vida um pouco melhor. E outra coisa também na sociedade que nós estamos vivendo agora, esse pessoal que se diz que é mulher, que estão oprimindo mais as mulheres do que esses machistas. Porque, por exemplo, principalmente no esporte, a mulher trabalha 4, 5 anos
dar o máximo, jamais vai conseguir subir mais rápido que um homem, ou correr mais rápido que um homem. Quer dizer, de certa forma, agora a mulher está sendo oprimida mais vezes ainda, não só pelo machismo, que é parte do psyche já, mas também agora pelos homens que acham que são mulheres e estão tomando as posições, e a sociedade aceita. E nada é feito. Então, eu acho que você vê isso Isso é uma como? questão A parte da delicada, doença né? da sociedade? Ou como que você vê, Gelson? Desculpe. É uma delicada porque uma mulher trans, né, que tem um corpo de homem, ela tem uma musculatura e uma capacidade, né, de explosão, né, de impulso que às vezes realmente é masculino, né, mesmo sendo uma alma feminina. Então, isso teria que talvez ter uma outra modalidade esportiva, né? Mulheres, homens e, e trans, porque realmente competir de igual para igual fica complicado. Não sei, é uma questão que está aí para a gente pensar, né? Como a gente vai trabalhar isso, porque é um direito das pessoas se integrar na sociedade, né? O homem trans, a mulher trans, é um direito de eles poderem ser respeitados, ser acolhidos. Mas como fazer isso é um desafio nosso, né? Agora sim, né, Silvia, eu acho que tem essa questão de um poder do feminino pela submissão, né? Então, as mulheres, algumas mulheres também, de uma certa maneira, e aí tem umas mulheres que alimentam isso nos homens também, né? E começa às vezes pela própria mãe. Eu sei de pacientes minhas que diziam para mim, olha, Gelson, o melhor bife ia para o meu irmão, a minha mãe que dava, né? Nós ficávamos com o que sobrava, né? Então, a mãe já tinha uma preferência de que os homens sentavam antes, tinha que trabalhar, ele, coitadinho, né, do meu filho, e as mulheres eram assim, as escravas, tem que trabalhar na casa, tem que, né, estudar e ainda dar conta da casa. O guri chegava, não tinha que trabalhar na casa, ainda ganhava o bife melhor. Então, de uma certa maneira, e aí algumas mulheres aprendem, aceitam isso, como se isso fosse a ordem natural das coisas, e criam uma postura submissa muitas vezes, né? Tanto é que às vezes a gente questiona, mas por que tu tá indo com essa pessoa? Né? E ela diz, coitadinho dele, não fez por mal, né? Ele quase me matou, mas ele é uma boa pessoa. Então, tá cheio de hematoma, né? Mas tá desculpando a pessoa. Então, também tem questões aí. E, claro, tem questões espirituais também, que vão muito além, né? Que não justifica a violência e nem esse tipo de jogo, né? Mas que envolve também vínculos do passado, né? De culpas e outras coisas que podem não justificar, mas explicar, né? Um pouquinho essa dinâmica, né, gente? Mas o movimento oposto está acontecendo também, né? Ou seja, a Joana vai falar depois do feminismo, né? Desse movimento que começa dessa ânsia de liberdade que é parte de todo ser humano e que constitui uma lei da vida, diz a benfeitora, e que o espírito é livre e sopra onde quer. Então, que a liberdade é uma condição nossa, o livre-arbítrio é uma coisa sagrada, né? E que a liberdade de pensamento, de ação da palavra, que é conferida a todos nós. E que é natural, então, que as mulheres pudessem, né, buscar o direito também, né, por esse anseio de liberdade. Ele fala de várias mulheres, né, de, de, que lutaram, né, e foram mulheres que tiveram buscar o reconhecimento, né, e a riqueza do mundo feminino, né, seja por todas as dimensões, né, da astúcia, da inteligência, da beleza, da maternidade. As mulheres vão buscando caminhos de exercitar a sua força e poder, né, de várias maneiras, né, até chegar realmente, né, ao movimento social de do resgate, então, dos direitos das mulheres. Mas isso não tem E também desculpe, Gelson, mas não tem também, por exemplo, uma coisa que ah, nesse processo feminino, por exemplo, quando eu lutava por direitos das mulheres, era o mesmo salário, ter certas, sabe, as condições de trabalho, coisa assim. Agora não, as mulheres, parece que o feminismo moderno virou a mulher quer ser homem.
Ela não quer ter o lugar dela de partner do lado. Para ela se sentir maior, ela tem que afundar o homem, efeminar o homem. De certa forma, elas querem ser como homens. Tá meio. Na verdade, o que aconteceu? O modelo é masculino ainda, né? O modelo social então as mulheres foram muito pelo ânimos delas, né? Por exemplo, a gente concebe hoje uma mulher para ser uma diretora de empresa, né? O que que se espera? A habilidade masculina, lógica, determinismo, autossuficiência, um pensamento racional e não um pensamento intuitivo, sensível. É como se o feminino, com sua performance e sua lógica, não pudesse gerenciar uma grande empresa por qualidades femininas. Não, eu não vou gerenciar por uma questão mais lógica, eu vou gerenciar a empresa por valores do feminino, ou seja, pela sensibilidade, pela intuição. Então, de uma certa maneira, as mulheres tiveram que brigar por seus espaços, competindo com as qualidades e características masculinas. E acho que isso foi a armadilha que, que as mulheres entraram, né? Porque para poder chegar nesse patamar, elas tiveram que se comportar muito como os homens e se identificaram com ânimos e se aprisionaram e foram desqualificando o ser mulher, como se a maternidade fosse uma coisa inferior, como se o lado sensível fosse uma coisa inferior, como se, né, a receptividade do feminino fosse uma coisa inferior. E aí realmente o ânimos da mulher acabou se acirrando de tal maneira que muitas mulheres são muito agressivas, são muito racionais e se opõem aos valores do seu próprio corpo ou da sua natureza sensível, tem dificuldade de trabalhar os sentimentos, tem dificuldade de compor com, com a meiguice, né? E com certos padrões que elas têm e que podiam estar integradas, né? Ou seja, entre essa dimensão forte do feminino com o seu lado também emocional mais sensível e que de uma certa maneira fica dissociado, né? Então, esse feminismo acabou indo para é, essa polaridade extrema, né? De uma tese para uma antítese para depois fazer uma síntese. Então, essa síntese não foi feita, né? Essa síntese que tem que ser feita, e as mulheres a gente vê muito aí dentro de uma dinâmica que é realmente é, uma negação, né, de certos aspectos do feminino. E Inclusive, até é a mulher promíscua, não é? a mulher fuma mais que os homens, o tabagismo é muito mais forte nas mulheres, o alcoolismo nas mulheres Bebe está mais. quase maior do que os homens, a traição nas mulheres, aqui em Porto Alegre, a última pesquisa que houve faz muito tempo, faz já, então a gente não tem mais dados, mas a última pesquisa que foi feita, 46% dos homens casados traíam, em Porto Alegre e 42% das mulheres casadas traíam. Estava quase equiparado. Hoje em dia, a gente acha aqui, porque a gente vê no comportamento, na clínica, nos debates, que as mulheres traem mais que os homens, pelo menos aqui em Porto Alegre. Mas não sei se. E aí, eu perguntando no nosso debate que no Brasil, né, um dia desse eu perguntei, quem você acha que trai mais, o homem e a mulher? E o grupo era quase todos de mulheres, porque a maioria das pessoas que estudam também são mulheres, as mulheres estudam mais do que. Né? E ela falou, a gente acha que as mulheres traem mais do que os homens. Elas acham isso. Mas, Então, por exemplo, interessante. aqui na Inglaterra, principalmente no meio do pessoal mais jovem, de 25 para 18, 25, as mulheres bebem demais, elas são piores que os homens, o comportamento de muitas jovens parece que estão se comportando pior que os homens, indo para os pubs, elas ficaram promíscuas. A gente vê na rua brigando, se batendo, sabe, caindo de bêbado. Dá até pena, porque elas são tão jovens, meninas bonitas e tudo. Quer dizer,
está meio perdido na nossa sociedade, de certa forma, não é? Trocando os Na valores, verdade, uma grande valorizando. uma grande confusão em todos os sentidos, né? A gente está, de uma certa maneira, não só do ponto de vista das questões ligadas a papéis mas ao individualismo, ao consumismo. Então, isso tudo vai se misturando junto, né? Nesse processo que envolve as relações humanas. A Débora, você quer trazer alguma coisa? Sim, só continuando esse debate aí, Gelson, só para dizer assim, como Joana ela é atual, né? Porque lá na frente ela vai falar que, assim, ocorre que a mulher é essencialmente mãe. E eu estou lendo o livro de uma feminista de Barcelona, ela é uma jornalista, e o nome do livro acho que é Mamãe, sei lá, Mamãe é feminista, uma coisa assim. E ela vem trazendo justamente isso, né? Que o outro lado da moeda das lutas feministas do aborto é a maternidade e que o movimento feminista foi deixando a maternidade para trás. E agora as mulheres estão nesse movimento, né, de lutar, né, pela maternidade, né, para que quem quer conciliar, né, o feminismo com a maternidade. Né? Então, assim, já está crescendo essa consciência entre nós mulheres de que a gente precisa lutar pela maternidade, né, de que a gente precisa de mais creche, precisa de mais apoio, né? Inclusive, ela também fala que o feminismo esqueceu até das crianças, nessa coisa toda, né, de só Uhum. valorizar a capacidade produtiva da mulher, a gente foi deixando as crianças para trás. Então, assim, tipo, Uhum. a gente ainda não chegou, mas assim, já tem pessoas dentro do movimento que estão despertando para essas características da mulher e já estão lutando nesse sentido, né, de defender a maternidade, né, de trazer mais benefícios para aquelas mães, para aquelas mulheres que querem ser mães, né? Porque antes era, tipo, se você ser mãe feminista era quase que impossível conciliar essas duas coisas. Uhum. É. Pois é, e na verdade, acho que esse é o grande desafio, né? Como o espírito não tem sexo, né, no sentido é, formal do termo, né? Assim como a gente tem que integrar o feminino e o masculino dentro de nós, acho que a sociedade vai ter que aprender também a se reconhecer nesses vários papéis do homem e da mulher, né? E integrar também enquanto funções, né? Ela fala, tem um parágrafo aqui que ela justamente diz, né? É, que a gente vai aguardar um dia que os homens e as mulheres perfeitamente integrados, as suas funções, sejam emocionais, sociais, fisiológicas e mentais, se harmonizarão, né? Mas para isso a gente também tem que também harmonizar os homens, contatar com sua ânima, com o seu feminino, né? E poder lidar com a sua ânima positiva e negativa, e as mulheres também poder reconhecer o seu ânimo e aprender a lidar com ele, seja o seu afeto positivo e negativo. Então, eu acho que, de uma certa maneira, é chamado. E é legal daí ver essas mulheres que agora estão reconhecendo esses valores, né, da maternidade, porque sem mãe não tem mundo, né? E que elas que têm esse poder, né, de gerar, né? Então, de uma certa maneira, aí é o desafio nosso, né? Poder realmente fazer essa integração, essa síntese aí desse mundo que se movimentou para extremos, né? E que agora tem que recuperar de novo essa harmonia. A gente está com pouco tempo, né? Falta 3 minutos para acabar, então não sei se o Solito quer trazer alguma coisa. Que eu tenho outro grupo, tem a gravação da Joana agora na Mansão do Caminho, então eu não posso também é, me demorar. Tá sem microfone, eu Sueli. Abriu, abriu. Sabe o que é? Quando a Sônia, quando a Silvia estava falando, aqui também é um problema seríssimo, porque é um país que se bebe muito. E os pais tiveram sempre, desde os anos 60, 70, eles oferecem para os filhos para beberem dentro de casa com eles, sabe? Assim, digamos assim, ensinando como se deve para não beber demais, coisa e tal. Hoje está uma revolta. Os jovens, muitos jovens, rapazes e moças, em idade de 18 anos, um pouco mais, eles falando para repórter, não queremos, nós não queremos saber mais de beber. Para nós é assim a cerveja que é muito, muito apreciada na Suécia.
praticamente inteira. A cerveja sem álcool, que é aquela 0,0. E nós não temos, não queremos isso. Então, quando meu pai e minha mãe oferecem, eu falo, não quero, não aceito. E está havendo toda uma mudança. Eu sei que são os espíritos que estão trabalhando, porque tem que haver uma mudança. Quis contar isso porque realmente eu entendo muito bem o que a Silvia estava contando. Muito bem. Ok, gente. Então, são questões que desafiam realmente todos nós, né? Mas uma hora a gente acorda, né? Então, com isso a gente termina, né, o item 9 e no próximo encontro nós vamos para o item 10, sexualidade. Tá bom?